Vocês já ouviram falar de um termo novo que tá circulando que chama capital cultural? É um termo novo que tá rolando aqui e que algumas pessoas têm falado que a nova riqueza é o capital cultural. O mercado de luxo cansou. Chega, tem muito rico emergente com acesso fácil aos seus produtos. Vocês acharam mesmo que ia passar desapercebido influencer que divulga tigrinho comprando Hermes falando mimimei? Porque luxo é escassez. Sempre foi. E agora que essa galera tá podendo comprar esse tipo de bolsa, esse tipo de produto, eles vão inventar outra forma de excluir essas pessoas e selecionar de fato quem que é a elite. E agora, qual que é o grande critério se não é o dinheiro? A inteligência. Por isso marcas como Miu Miu e Gucci estão criando clubes do livro. Porque não basta comprar mais a bolsa. Você tem que provar que você pode e merece usá-la. Só que esse conceito não é algo aleatório. Há muito tempo atrás, Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, chamou isso de capital cultural. Ou seja, o saber, os gostos e os códigos sociais que uma pessoa tem, que ela adquire por meio de herança, passado de pai para filho, que ela cultiva por causa do meio social dela. Todo mundo é rico, todo mundo é muito intelectual, todo mundo admira a arte. E ainda você é legitimado, porque você tem um doutorado, você tem graduação e você pode falar aquilo com propriedade. Sabe aquela pessoa rica que admira obras de arte, que entende de ópera? Então, essa pessoa, que é a elite, que a Gucci, a Miu Miu e marcas de luxo querem de fato ter como consumidoras. E não a Virgínia. Por isso que agora aqui nas redes sociais está viralizando sem parar aqueles conteúdos ensinando a ter capital cultural. Ou seja, é um tutorial de como pegar direito no talher, de como entender de impressionismo, literatura russa. Mas, cara, não adianta nada disso se o teu conhecimento for raso, for de um videozinho de TikTok, não for validado, porque você não tem diploma, você não tem de graduação, e ainda você não tem uma família importante. Quer um exemplo prático de tudo isso? Assiste o filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Tá no Prime Video. E é um filme muito bom. Nesse filme, repare bem em como a alta corte francesa trata a meretriz do rei. Ela é amante do rei e ela ganha um título por isso. Ela pode estar nos mesmos lugares que a elite, mas pergunta se a elite consegue acolhê-la. E o filme resume muito bem o que eu tô tentando dizer pra vocês. Que o novo luxo agora pode até ser ter cérebro, sim, mas que o luxo real é aquele que vem com sangue azul. E aí, me conta o que você pensa de tudo isso. Você acha que esse interesse das pessoas por questões culturais pode ser algo bom? Ou então é só mais um filtro de classe disfarçado de intelectualidade? E se você gosta de conteúdos como esse, passando pelo seu feed, já me segue para mais análises. Valeu, Thali. Cara, é o seguinte. Quero contar uma história rápida aqui pra vocês do que acontecia muito na década de 70, 80... Principalmente com quem ganhava um pouquinho de dinheiro, né? Tu ganhava um pouco de dinheiro e automaticamente você precisava ir para um lugar onde outras pessoas que tivessem dinheiro como você estavam, né? Então você mudava para um bairro um pouco melhor, você queria frequentar rodas melhores, você queria fazer negócios com pessoas que tinham mais dinheiro. Então era comum pessoas de classe média alta, a partir do momento que ganhavam um pouco de dinheiro, ir para lugares de socialização, no caso, né? Que é clubes. Clubes de socialização, né? Até hoje a gente tem a figura dos clubes em São Paulo muito fortes, principalmente clubes grandes. Então, apesar de clubes de classe média, como o Juventus, sei lá, o Atlético Ipiranga, não estarem tão grandes como já foram no passado, você vai no Hebraica, você vai no Pinheiros, você vai num Sírio, eles estão sempre cheios, com mais pessoas, lotados, festas cheias, eventos cheios, quadras cheias. Você fala, pô, por que um clube está tão cheio? Porque as pessoas que têm dinheiro, acesso, conseguem pagar, vão lá. O acesso àquele lugar já é por si só uma prova de que você tem um capital. Porém, você ter o capital hoje não é só o suficiente. Você pode ter o capital de diversas maneiras, né? É o pobre que ele ganhou dinheiro fazendo funk e foi morar em Alphaville e automaticamente a vizinhança odeia ele. Então, você comprar ali só o seu título do clube não significa que você vai conseguir fazer parte das rodas de conversas dentro daquele clube, né? Não vai fazer com que você consiga ser amigo das pessoas, que você vai conseguir se integrar dentro disso. Então eram comuns dessas histórias dos caras que, pô, comprei o título no clube tal, mas não consigo fazer amizades, não consigo me integrar, ou sou ostracizado, as pessoas não olham na minha cara. Conheço até mesmo histórias no começo de Alphaville, de pessoas que mudavam e os vizinhos sequer conversavam com as pessoas, porque não eram considerados parte daquele meio. Então, quando a gente tá falando da riqueza verdadeira, pura, é um esquema meio Ferrari.
não é sobre você poder ter. É sobre quem você é e de onde você veio. A riqueza verdadeira, quando a galera fala old money, a riqueza verdadeira, ela não é um número para essas pessoas. Não é um saldo bancário. Ela é uma linhagem. É uma condição de família. É uma condição sanguínea. Antes de continuar esse vídeo daqui, quero pedir pra você deixar o seu like. Não esquecer de se inscrever, que a gente sabe que mais de 50% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas aqui. E quero avisar que nosso novo boné aqui, ó, o Estou Cansado Chefe, já está à venda em edição limitadíssima, tá? Então, ó, são apenas 100 unidades desse boné aqui que a gente tá vendendo, uma edição limitada. Tá à venda na nossa lojinha. Então, se você quiser comprar o seu boné aqui, ó, pra você poder, ó... Eu estou cansado. Você que assiste nossas lives de relacionamento, tá ligado no meme? Ou apenas você que gostou do nosso boné, muita gente pediu pra gente fazer um boné, então fizemos pra você. Já está à venda na nossa lojinha. Link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. Corre, que é edição limitada. Então, pra muito da rapaziada que tem dinheiro, você conseguir ter dinheiro, você ganhar dinheiro, não significa que você mereça estar sentado na cadeira onde eles estão sentados. Que é a questão do old money. Você pode ganhar dinheiro, mas você vai fazer o quê? Você vai decorar sua casa que nem a Virgínia. Vai ficar parecendo o pedigree de gente. É muito isso, Júnior. Vai ficar parecendo um consultório de dentista. Tu vai na casa de um milionário verdadeiro, tu olha pra casa do cara, que tenta estar na quarta, quinta geração de milionário, você vê que a cara não tem nada a ver com a casa da Virgínia. Não parece um consultório de dentista. O cara tem as mesas herdadas da dinastia não sei da onde, que vem de Paris, que vem do mogno de Portugal, que vem dos azulejos não sei da onde. Por quê? Porque essa é uma riqueza que ela não é emulada, é uma riqueza que ela vem de um gosto, de um capital, justamente, cultural, desse refinamento, desse conhecimento. É o cara que ele não tá aprendendo sobre vinho depois dos 40, ele aprendeu sobre vinho desde os 15 anos a observar os pais dele jantando na mesa de jantar. É o cara que ele tem esse capital de conhecer os outros países, culturas, conhecimentos, cidades, museus. No filme do Titanic tem umas cenas dos novos ricos sendo chacota pro old money. É muito isso, cara. Isso tem até hoje, tá, gente? E essa coisa do cultural, da cultura, ela é muito associada ao dinheiro, principalmente fora do Brasil. A questão é que aqui no Brasil, a gente precisa falar uma coisa muito séria também, que faz parte, é que a nossa elite, ela sempre foi uma elite muito cafona, né? A nossa elite, ela sempre foi uma elite muito desintelectualizada, uma elite meio bobalhona. Se você for olhar pra chegada da família de Dom João no Brasil, você vai ver relatos e histórias de como, quando os europeus passavam por aqui, os portugueses, as elites brasileiras tentavam copiar o que os europeus faziam, né? Até mesmo parte da população tentavam imitar. Então, durante muito tempo, a gente tentava replicar e copiar e tentar ser. Então, a gente emulava o que a gente via num outro país pra dentro do Brasil, o que nem sempre clicava e funcionava necessariamente com a nossa riqueza cultural ou tudo mais, né? Então, existe muito isso do que a gente sempre teve essa questão da riqueza tá tentando ser essa emulação, né, dessa coisa do eurocentrismo. Concordo, João? Muito disso daí, né? A gente sempre tentou copiar a Europa através da nossa riqueza, né? Você vê o cara que sai de sobretudo na rua. Você fala, mano, você precisa sair de sobretudo de um raincoat em São Paulo 25 graus, sabe? Tá frio, mas você bota um moletomzinho da Gap e já se esquenta, sabe? Mas não, você precisa emular o europeu, né? Porém, quando você vai pra cidades como Paris, Nova York, Roma, Madrid, Milão, tu vê que a riqueza é um status completamente associado à cultura. Então, se você andar num museu em Paris, isso é muito louco, você vai ver que várias galerias, elas têm dono, ou ela tem pessoas que ofereceram os seus quadros. E aí você começa a olhar e você começa a ver que boa parte daquelas obras são de famílias. Famílias que emprestaram aqueles quadros para aqueles museus. Então, olha que loucura. Imagina você saber que a sua família é dona do, sei lá, de um Monet, de um Degas, né? É dona de uma obra do Salvador Dalí. Então, esse status de riqueza é muito associado com essa coisa cultural também. Então, essa coisa do, eu financio um museu, eu financio aqui uma ala de um museu, eu financio uma ala da faculdade, eu financio uma biblioteca numa universidade, eu financio um espaço, porque essa coisa da cultura e da riqueza, ela sempre teve muito atrelada, principalmente fora do Brasil. Porque
A cultura e a riqueza sempre andaram juntas, né? Então, e é muito atrelado. Pô, se é pobre durante muito tempo, a gente não tinha sequer, pô, pré-revolução industrial, a gente sequer alfabetizava pobre direito. O pobre servia pra trabalhar na lavoura, pra trabalhar ali e tal, e a educação básica é uma coisa muito recente nossa. Quem estudava, quem lia, quem aprendia, quem ia pras universidades, é só você ver, assim, quando você estiver estudando história brasileira, antes de 1900, qualquer um que foi fazer universidade em tal lugar, milionário. Já bote como milionário, rico. Tanto que a gente ia estudar na Europa, Londres, você vê as ideias dos grandes pensadores brasileiros que iam estudar em Paris, voltavam aqui e começavam lá os movimentos de arte moderna, os movimentos do romantismo, sabe? Começava a fazer movimentos de literatura, porque o que viam lá fora e traziam aqui, né? E aqui a gente tem isso muito pouco, né? Mas fora do Brasil isso é muito institucionalizado, né? Você vai pra Nova York, por exemplo, onde são os grandes bailes, os grandes eventos, as grandes coisas? Muitas vezes elas são em museus, né? Elas são em museus grandes, em alas de museus. Boa parte dos museus tem espaços para eventos, eles fazem essas noites de arrecadação de fundos. Porque é isso, assim, a preservação cultural. E é uma coisa muito louca, que eles sabem que a cultura de uma nação também, que é uma questão do Bostil que a gente não tem, a riqueza de uma nação, ela é proporcional à cultura dela. Então, você preservar... É que nem eu falei pra você, as pessoas não sabem disso, né? Mas a cultura inglesa, ela é pertencente à embaixada da Inglaterra. Não sei se vocês sabem disso, né? Da embaixada inglesa é dona da cultura inglesa. Porque é uma forma de usar o soft power de uma nação e o que torna ela rica. A cultura de uma nação, a riqueza da cultura de uma nação é proporcional à riqueza da mesma. Então por que a gente acha a França tão foda? Por que a gente acha a Inglaterra tão foda? Por que a gente acha a Espanha, a Itália? Pô, a Itália a galera acha que é um puta lugar civilizado, incrível, maravilhoso, fantástico. Mas quando você vai pra Itália mesmo, quando você conversa com pessoas que estiveram na Itália, tem um lugar da Itália que é meio Brasil. Mas esse soft power, essa riqueza cultural, essa coisa passa um poder, torna ele ponto de acesso de turista, torna eles um lugar onde gera dinheiro, gera viagens e tudo mais. Então, assim, a gente tá falando aqui da verdadeira riqueza que tá atrelada muito a um capital quase imaterial de uma nação, né? Que é o seu valor cultural. E isso é muito importante pro rico também. Por quê? Tu pode ter feito um funk do cacete, bombado, aí, o seu MC... Qual foi o MC que tomou o pau do Mamãe Falei lá? Sei lá, você pode ser o Pose do Rodo, você pode ser o Oruan, tu pode simular ali, tu pode comprar uma Lamborghini, tu pode se encher de ouro, mas tu nunca pode emular o conhecimento que vem só de quem viveu a riqueza desde cedo. Pô, eu posso correr atrás de fazer todas as viagens, ler todos os livros, me educar o máximo possível, que é uma coisa que eu fiz, mas eu sempre vou estar atrasado em comparação a todos os meus amigos da escola, que desde cedo eram muito ricos, e os pais levavam eles pra viajar pelos museus da Europa desde cedo, pra Disney, pra fora do país. Onde eles estavam, pô, enquanto eu ficava lá. Pô, eu lembro até hoje que eu tinha uma enciclopédiazinha, não lembro o nome que era, como é que era o nome? CD-ROM, que era um museu do Louvre, que você tinha obras do Louvre. E eu adorava ficar vendo MC Smith, né? Poço de cultura que é MC Smith. E aí eu botava, assim, o coisa do museuzinho pra ficar vendo quadro, né? Porque eu gostava de desenhar, na época eu tava fazendo uma aula de desenho, de pintura. Então eu gostava de ficar vendo coisas, assim, eu era apaixonado pelo Leonardo da Vinci, sou muito apaixonado pelo Monet, pelo Degas, são pintores, gostou muito do expressionismo e do impressionismo, né? Gosto mais do impressionismo do que do expressionismo, na verdade, né? Aliás, impressionismo, gente, o impressionismo é maravilhoso e a gente precisa falar sobre como esse movimento é lindo. E a primeira vez que eu vi esses quadros aqui na minha frente, eu chorei de alegria, porque era um sonho meu de infância. Pá, eu tenho aqui em casa, um dia eu vou achar pra vocês, eu tinha um livrinho do Monet na minha infância, que eu adorava ler assim, eu queria muito ver os quadros. A primeira vez que eu vi, porra, pra mim foi fantástico, mas também gosto do expressionismo, apesar de achar menos belo do que o impressionismo, ainda acho o expressionismo muito legal. Então eu lembro de ter esse livrinho e tal, pra mim era mágico, ficar vendo fotinho, sabe, ficar vendo, na tela no computador, e eu lembro de um amigo meu falando, pô, eu fui ali, eu vi isso daí, né? Pô, esse quadro é muito menor do que parece, tá? E se eu olhar e falar, pô, caralho, né? Ou você ter o conhecimento, assim, você pode ver fotos de Paris, você pode ver vídeos, o que for, mas você nunca vai saber o cheiro de Paris, você nunca vai saber os sons de Paris, você não vai saber como é a cultura de Paris, como é que é andar por Paris, como é que é entrar no museu, como é que é viver, sabe? Óbvio que eu fui no MASP, né?
Então, assim, por mais que eu estude bastante e tal, minha corrida começou muito mais atrasada do que a dessa galera. E talvez nunca vá chegar ao ponto, porque essa galera vai ter acesso a coisas que pra mim vão ser contadas, pra eles é um entretenimento, é um hobby, é um lazer. Essa galera, com pensa, quem tem tempo pra ver um clube do livro? Pô, vai se fuder, né, mano? Quem é que vai ter tempo pra fazer clube do livro, pra ir visitar museu de tarde, sabe? Minhas viagens pela Europa é 5, 7 dias corridos, sofridos. Normalmente é viagem de marca que eu vou, que eu estendo 2, 3 dias e, pô, aproveito pra ficar por lá. Pô, tem camarada meu que foi tirar ano sabático, sabe? São coisas que são importantes, são fodas, assim, que a gente nunca vai ter acesso. E esse acesso, justamente, é o que faz a gente, bicho, estar completamente separado, segregado, porque isso você não emula, sabe? Tu pode fingir, tu pode aprender, tu pode simular que você sabe qual que é o melhor vinho, mas assim, o quanto que você vai poder experimentar todos os vinhos, sabe? Tu pode achar, pô, eu lembro quando eu trabalhava numa redação de jornal, de guia cultural, pô, os jornalistas escreviam sobre os melhores restaurantes de São Paulo. Pá. Muitos deles sequer tinham ido naqueles restaurantes, no guia que eles faziam. E eu perguntava, pô, tu sabe o que serve o Dom? O cara tinha uma noção. Mas você olhava assim, mas você já comeu? Ou você sabe o que é isso? Porque assim, como eu já tinha trabalhado em restaurante, ou como eu era editor e eu tinha ido em algum desses lugares, eu entendia. Tanto que eu tinha uma briga muito grande com alguns meus jornalistas pra mandar pra eles irem pra lá. Falei assim, mano, você tem que ir. Fala com a assessora de imprensa, fala com o cara, vai lá. Experimenta, porque você não sabe o que você tá escrevendo. Aqui dá pra ver que você não tem noção. E aí, inacessível. Pô, gente, a primeira vez que eu entrei no Dom, aquilo é capital cultural puro, velho. Você não tem roupa pra entrar num Dom, num fazano. Você não tem traquejo social, viado. Sabe que você entrar num restaurante que o cara vai te servir formiga pra comer? Como uma iguaria? Ou do mesmo jeito que tu recebe... Ó, isso aqui é uma coisa que a galera fica maluca. Tu vai pagar aqui, ó, uns R$200 pra comer isso daqui? Primeira coisa que a rapaziada vai olhar pra isso daqui e falar assim, pô, mas só isso daqui? Pô, mas isso nem enche a barriga. Pô, vou comer isso daqui e vou ficar com fome. Mas isso daqui não foi feito pra matar sua fome. Esse prato daqui, em nenhum momento, essa vieirinha daqui, ó, em nenhum momento ela foi feita pra matar sua fome. A comida desse restaurante não foi feita pra você ficar sem fome. Essa é uma parada que as pessoas não entendem. Sempre que eu vejo essa crítica do, pô, mas esse pratinho pequeno daqui, eu vou sair com fome. Prefiro comer no PF. Pô, se você está com fome, coma no PF. Essa comida aqui, ela não é feita pra matar sua fome. Isso aqui é capital cultural. Isso aqui é uma experiência gastronômica. A gente tá falando aqui de um cara que ele vai pegar e ele vai achar o peixe mais limitado, ou ele vai achar uma iguaria, ou vai achar um ingrediente, ou ele vai achar uma parada aqui, ó. Tu vai pedir um prato e vai ter isso aqui. Pum. Esse é o prato. Entendeu? Tu não tá pagando o encher de bucho. Tu tá pagando a experiência de experimentar um ingrediente raro, ou um método de fazer diferente, ou todo o conhecimento do chefe pra fazer aquilo. Tu tá pagando uma obra de arte. Esse, ó, coma pouco e pague muito. Tô fora. Exatamente isso. Do mesmo jeito que vocês também não pagariam um Monet. Você pagaria um Monet pra ter na sua sala? Tu pagaria um quadro de 1 milhão de euros pra ter na sua sala? Porque você não tem o dinheiro e porque você não tem o valor. Entendeu? Você não tem o capital cultural pra isso. É a mesma comparação. Porque pro cara que tá indo comer nesse restaurante, ele não tá indo pra que ele tá com fome, gente. Se ele tivesse com fome, ele pedia pro empregado dele que fizesse uma comida. Ponto. E também não é uma ostentação. Ostentação é o Paris 6. Ostentação é um restaurante que você vai pra tirar foto, pra que você vai postar. Esses lugares daí, você vai porque é um jeito como o cara faz. É tipo um vinho. Pô, é o mesmo cara que fala assim, pô, vinho pra mim é tudo igual. Um vinho de R$100 e de 10 mil reais é a mesma coisa. Pô, talvez seja. Só que quando tu sabe diferenciar, que nem o uísque. O uísque é a mesma coisa? Não sei. Eu fui em algumas degustações de uísque. Quando você começa a entender degustação de uísque, pô, tu olha e fala assim, cara, é incomparável. Você fala que um passaporte é a mesma coisa que um Macallan, você tá louco. Entendeu? Você tá louco. Só que pra gente que não tem dinheiro, pra gente que não tem capital, né? Pra gente isso é inacessível. Porque é exatamente isso. O MC que colar ali num Dom da vida, vai, caralho, cussão.
Pô, Cussão, meu prato tá pequeno aqui, Cussão. Não vai matar minha fome não, Cussão. Não foi sobre isso, entendeu? Justamente não é sobre isso. Não é, o cara jamais no momento o cara assim, venha no dom matar sua fome. Nunca vai ser isso, né? Venha na casa do porco matar sua fome. Venha aqui provar um vinho. Venha aqui num Michelin matar sua fome. Não, é uma experiência gastronômica, é uma forma, é um capital cultural também, forma de comida, que a gente também não vê valor, porque a gente come pra matar a fome. Só que a partir do momento que você tem muito dinheiro, olha que loucura, a partir do momento que você tem muito dinheiro, só matar a fome, ela não é mais o suficiente. Isso é muito louco. Só matar a fome já não é mais. O cara tem tanto dinheiro que ele pode ir além de matar a fome. Ele pode deixar que a comida dele seja uma experiência também. Ele pode buscar novas experiências, novas sensações, novas coisas. E assim, pô, e papo sério. Tem coisas que eu já comi que, mano, eu comi num restaurante que chama Amazo. Porra, paguei caro, tá? Recomendação da minha produtora, Débora, tá? Ela me recomendou esse restaurante. Bicho, por um acaso também comi formiga. Não foi tão caro quanto poderia ser, mas foi caro. Eu comi esse bagulhinho daqui, mano. Um ceviche amazo. Não é o maior prato que eu já comi na vida, tá? Então, ó, é um pedaço de peixes marinados, um molho de pimenta amarela, cozido na parrilha, sob folha de banana. Acompanha patacones de banana da terra e formigas limão para dar um toque final ainda mais surpreendente. Então tem umas formigas aqui. Pô, isso daqui, mano, papo sério. Não... Mano, não... Até dá um like aqui. Isso aqui é bom pra um caralho. Uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. De longe, assim. Pô, bagulho, uma loucura. Uma loucura. A comida era boa e a experiência era boa. E, tipo assim, de eu comer algo novo. Sabe? De eu comer algo e falar assim, estou comendo uma coisa que eu... Minha cabeça fazia, tipo... Quando a prefeitura de Chicago me convidou pra ir lá pra Chicago, a gente foi... Pô, isso aqui, mano, isso aqui... Pô, papo sério, isso é uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida, mano. Uma das coisas mais gostosas que eu comi na minha vida. Mas é capital cultural, velho. Capital cultural. Sabe quantos PF eu como com isso daqui? Mano, isso aqui eu como PF uma semana inteira com isso daqui. Tá ligado? Como PF uma semana inteira com o preço que eu gastei nesse restaurante daqui. Eu tava com a minha noiva, a gente queria fazer um jantarzinho especial pra ela, fazia tempo. Não é tão caro quanto vocês imaginam, mas não é barato. Foi R$100 esse pratinho daqui. Foi caro que a gente pediu entrada, minha mina também pediu um bagulho pra ela, a gente pediu um drink, aí eu pedi uma coisa pro bebê, e aí, pô, quando foi ver, né, conta minha e dela, deu, porra, deu um absurdo de caro, né? Mas assim... Pô, sem conta ainda pela experiência, acho suavizaço, tá? Mais barato que um Outback. Tu paga isso aqui numa costelinha da Outback e não tem metade do sabor, velho. É, o jantar deve ter dado uns R$300, assim, tudo. Um pouquinho pra cima, assim. Mas assim, a coisa que eu faço uma vez por mês e olhe lá com minha mina. Barato não é. Mas assim, é capital cultural, né? Não é todo mundo que vai ter acesso a isso, pô. Não é todo mundo que vai ter acesso a parar pra ir num lugar caro e comer e experimentar. E tipo assim, vou comer aqui... formigas amazônicas, não sei o que, eu vou em tal lugar. Quando eu fui convidado pra Chicago, pela prefeitura de Chicago, pô, eles levaram a gente pra jantar só em estrela Michelin. Pô, velho, isso é maluquice o que eu comi naquela cidade, velho. Maluquice, assim. Pô, eu tava numa das maiores cidades do mundo, com uma das melhores gastronomias do mundo, comendo uma parada. Aí fui em vários museus de lá, que é loucura, entendeu? E aí o que volta de cultura dessa cidade, de você olhar e falar assim, pô... É impagável, entendeu? As pessoas... É uma coisa que é um preço que não tá não é uma coisa que você paga essa vivência. Não é esse conhecimento de você saber onde ir, o que comer, como fazer, onde visitar. Mas o bife Osvaldo Aranha eu já comi, porra. Comi bife Osvaldo Aranha no centro do Rio de Janeiro. Delícia demais. Ó o restaurantezinho aqui, alguns dos restaurantes que eu jantei em Chicago aqui, ó. Ó, esse foi uma estrela Michelin que eu comi, o Sépia. Olha o que eu falei. Olha o tamanho do pratito. Pô. Estrela Michelin. Aí no dia seguinte o pai amassou o quê? Uma panquequita, né? Porque o pai não é de ouro. Olha que lindo isso daqui, mano. Tá vendo isso daqui, ó? É uma miniatura, mano. Isso é muito louco. Isso é do Instituto de Arte de Chicago. Aí esse museu daqui... Pô, esse museu é muito legal. Pô, aqui, ó. Esse aqui é o museu do Ferris Bueller, cara.
Então não só eu lembro de ver esse quadro nos livros de história, como também é o quadro de um dos meus filmes favoritos da vida, porra. Isso aqui é capital cultural, tá ligado? Tipo, você saber o que é esse quadro, o que esse quadro simboliza, você saber que filme que tá, onde que tá esse quadro, em que museu que tá, sabe assim? Então, tem coisas que são, pô, ali... Mano, esse museu é lindo, tá? O Art Institute of Chicago tem coisas maravilhosas, tá? Mano, maravilhosas. E aí, por exemplo, pô, eu vi fóssil de dinossauro. Capital cultural, quantas pessoas viram de verdade? Entendeu? Pô, esse museu daqui é lindo, mano. Lindo, 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 lindo. Aliás, Chicago é uma baita de uma cidade aqui, ó. Ó, outro restaurantezinho pica que a gente jantou. De comida chinesa. Enfim. Só que qual que é o problema? Isso não é emulável, né? Isso não é uma coisa que você finge que você tem, que você ostenta, que você vai e você compra. Tu precisa viver, tu precisa estudar, tu precisa vivenciar, tu precisa ir atrás, tu precisa ter, e muitas pessoas não vão ter esse acesso, entendeu? E aí, como sempre, a gente quer performar algo que a gente não pode ter. E acho que essa é a grande parada, né? O rico, ele tenta se distanciar muitas vezes, às vezes, do novo rico, do pobre, através disso, da cultura, do conhecimento. Porque pra ele é natural, né? O que pra gente é um prazer, o que pra mim é um prazer, é uma coisa que eu vejo porque eu gosto, porque eu quero, porque eu tenho essa curiosidade, ou porque eu li, ou porque eu estudei. Pro rico é pô, esse é o meu jeito de estar acima do pobre, entendeu? Esse é o meu jeito de estar diferenciado. Sei lá. Capital cultural, gente. O que você acha dessa porra daí? Eu não queria ser rico, eu queria que meu pai fosse. Pô, que ser rico dá trabalho, né? Mas se seu pai é rico, melhor ainda. Pô, Coco Bambu eu já ouvi falar, mas não tem na minha cidade. Pô, Coco Bambu é o Outback de frutos do mar, né? Fiz estágio numa empresa onde 99% da galera é estudante de SPM. Me recordo de sair de perto deles quando falavam de viagens que eu sequer tinha feito fora do país. Mas é isso, velho. Isso é capital cultural. Você não consegue se integrar. Os caras estão falando de passar... Pô, os caras estão falando de passar férias de verão em Ibiza. E você tá, tipo, pensando que você vai descer pra Praia Grande. Sabe? Isso é acesso, isso é dinheiro, isso é cultura, isso é outras coisas, mano. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas, às 10 da manhã. E todos os domingos, às 9 horas da noite, no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar e assistir outro vídeo que tá aqui do lado. Valeu!